Olá, pessoal, um grande abraço, força, aquela energia que só nós temos aí, né, na análise do direito administrativo, matéria importante. Estamos falando do controle da administração pública, não é verdade? Vamos recapitular os pontos, vamos recapitular tudo aquilo que a gente falou até agora para a gente dar prosseguimento. Olha só, eu disse que a administração pública, ela recebe a fiscalização, tá? Fiscalização interna e a fiscalização externa. Existe um controle interno da administração e um controle externo. O controle interno a gente já viu, falamos da supervisão hierárquica, falamos da fiscalização hierárquica, falamos da supervisão ministerial e falamos dos recursos administrativos, falamos de todos. Agora, é importante a gente começar a trabalhar o controle externo, é aquele controle feito pelo poder legislativo, pelo poder judiciário e também pelo povo, pelo cidadão, não é verdade? Vamos então começar a trabalhar o controle externo, começando justamente pelo controle feito pelo poder legislativo, controle legislativo da administração pública, controle externo, poder legislativo. Bom, o poder legislativo, professor, ele fiscaliza a administração pública? Sim. O poder legislativo, ele fiscaliza a administração pública sobre dois aspectos. Ele fiscaliza aí, ele faz, na verdade, o controle político e ele faz também o controle financeiro, controle político e controle financeiro. De cara, eu já chamo a atenção para o controle político. O controle político é a fiscalização da atividade política da administração pública. Nesse caso, temos as CPIs, né? Comissão Parlamentar de Inquérito. Essas comissões parlamentares de inquérito, vocês vão estudar melhor lá no direito constitucional, tá? As comissões parlamentares, então, vocês vão trabalhar lá no direito constitucional. Vou dar uma ênfase maior aqui na nossa matéria, no controle financeiro. O controle financeiro, ele é realizado pelo Tribunal de Contas. Olha que interessante, Tribunal de Contas dentro do Poder Legislativo, né? É importante você saber isso, que apesar do termo Tribunal de Contas, não estamos falando de um órgão do Poder Judiciário, não estamos falando disso. O Tribunal de Contas, na verdade, é um órgão que atua ao lado do Poder Legislativo e tem como finalidade o controle financeiro da administração pública. Trabalha, na verdade, na fiscalização das contas públicas, tá? Do dinheiro utilizado pela administração pública, se esses recursos eles estão sendo utilizados de acordo com a lei ou não. Estamos falando, então, desse Tribunal de Contas. Importante. Vamos fazer uma análise, obviamente, dentro do viés administrativo. Não vamos fazer aquela análise constitucional, porque isso você também verá lá dentro da matéria de direito constitucional. Vamos fazer uma análise do direito administrativo. Primeiro ponto, Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas, então, ele tem essas atividades, ele tem certas funções, e essas funções, essas funções destacam a presença do Tribunal de Contas na fiscalização de todas as contas públicas. Então, falando de administração pública, estamos falando de administração pública direta e indireta, todas essas, tá? E toda essa estrutura, todas essas entidades e órgãos, tá? Estão sob a égide do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele fiscaliza. Tendo dinheiro público, o Tribunal de Contas, ele fiscaliza a atuação da administração pública. Muito importante isso daí. Uma questão, né, que despenca em prova, despenca mesmo. A atuação do Tribunal de Contas na fiscalização das contas públicas também atinge as paraestatais? Será que o Tribunal de Contas está autorizado a fiscalizar as contas das paraestatais? Lembrando que paraestatal, elas não pertencem à administração pública. Elas atuam ao lado da administração pública, são aquelas associações sem fins lucrativos, são aquelas pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que prestam serviços públicos, né? Essas pessoas jurídicas, tá? As paraestatais, elas não pertencem à administração, mas elas são fiscalizadas também pelo Tribunal de Contas? Sim.
O Tribunal de Contas fiscaliza toda a administração pública direta e indireta, inclusive as paraestatais também. Organização social, organização da sociedade civil de interesse público, todas também são fiscalizadas aí pelo Tribunal de Contas. Mas vamos lá, como que se dá a atividade prestada pelo Tribunal de Contas? O que faz o Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas, então, vai fiscalizar as contas públicas. Primeiramente, ele vai, tá? A função, ele vai fiscalizar a legalidade dos atos praticados pela administração pública no que tange ao gasto de dinheiro público. Então, vai fiscalizar a legalidade. Se a administração pública está utilizando dos recursos públicos de acordo com a lei. Ou será que a administração pública está violando as regras, referentes aí às regras legais referentes à utilização de dinheiro público? Então, é um controle de legalidade, muito importante. Verificar se os gastos estão sendo realizados de acordo com a lei. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Tribunal de Contas ele vai analisar a economicidade, ou seja, se a administração pública está gastando de mais ou de menos. Será que o valor utilizado para a construção de uma determinada obra, será que esse valor, foi utilizado de forma econômica ou a administração pública gastou além do possível? Então, também a questão da economicidade, né? Olha só, falamos tanto durante Copa do Mundo sobre estádios de futebol, se houve desvio. Se houve desvio, houve violação da lei, né? Controle de legalidade, o Tribunal de Contas ele fiscaliza. Se houve um gasto excessivo, pelo mau planejamento da administração pública, estamos falando da violação do critério da economicidade, tudo bem? Além disso, o Tribunal de Contas, ele fiscaliza o quê? Ele fiscaliza a chamada aplicação de subvenções. O que é isso? A aplicação de subvenções. Isso significa dizer o seguinte, que a administração pública, ela pode fazer parcerias. Ela pode fazer parcerias, inclusive com essas pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Como assim, professor? Vamos pegar uma organização social. A administração pública verifica que existe uma pessoa jurídica de direito privado que presta um serviço muito interessante na área da saúde. Ao invés da administração pública criar um hospital para prestar um mesmo serviço naquela localidade, a administração pública ela faz, então, uma parceria com essa pessoa jurídica, concede a essa pessoa jurídica uma titulação, exemplo, organização social, e transfere dinheiro público para essa pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos para melhor qualificar o serviço e os seus profissionais. Nesse caso, o que estamos falando? Estamos falando dessa matéria, que é a matéria que é a aplicação das subvenções, fomento, transferência de dinheiro público para uma instituição privada para prestar serviços públicos. O Tribunal de Contas fiscaliza? Sim. O Tribunal de Contas também fiscaliza não só a administração pública, que está transferindo, como também aquela pessoa, a paraestatal, que eu acabei de mencionar, né? A paraestatal que recebeu dinheiro público e onde esse dinheiro público está sendo aplicado. Ou seja, o Tribunal de Contas também atua nessa esfera. O Tribunal de Contas também ele atua na renúncia de receitas. Como assim? O Tribunal de Contas ele fiscaliza. Se a administração pública renunciou uma receita, a administração ela tem que ter dinheiro em caixa para suprir aquele dinheiro que entraria na cobrança daquele imposto, por exemplo. Então, o Tribunal de Contas ele fiscaliza as renúncias de receitas. Se a administração pública está renunciando receita, o Tribunal de Contas vai ver. Então, é porque tem dinheiro em caixa. Se está abrindo mão de receita, é porque tem dinheiro suficiente para suprir esse recurso que entraria. Nesse caso aí, é a fiscalização de renúncia de receita. Eu gosto sempre de colocar esse exemplo, né, nas minhas aulas, porque é uma coisa que acontece lá em Minas, lá em Contagem, né, uma cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O município de Contagem, ele não cobra IPTU das pessoas que moram lá em Contagem, O município de Contagem, então, abriu mão
do IPTU ali, tá? O Tribunal de Contas vai fiscalizar. Bom, contagem, tudo bem. Abriu mão do IPTU é porque tem dinheiro em caixa para suprir o dinheiro, o recurso que entraria através da arrecadação do IPTU. Importante isso daí, tá? Isso daí é a atuação do Tribunal de Contas. Ele irá atuar livremente, mas ele também pode ser provocado. O Tribunal de Contas ele pode fiscalizar livremente, de ofício, ou ele pode ser provocado em relação a uma determinada matéria. Tudo bem? Certinho? Bom, falamos então do Tribunal de Contas, falamos aqui, né, enfatizamos o Tribunal de Contas porque ele tem mais a ver com o direito administrativo do que a CPI. CPI você vai trabalhar lá no direito constitucional, com o professor de direito constitucional, tá? E agora a gente vai ver como que essa matéria que a gente acabou de trabalhar cai na sua prova. Analise a seguinte afirmação. O Tribunal de Contas não pode analisar a legalidade de uma licitação. Olha só, o Tribunal de Contas não pode analisar a legalidade de uma licitação. Bom, vamos fazer um raciocínio aqui para a gente ver se essa resposta, se essa premissa colocada aqui é verdadeira ou falsa. Vamos lá. Primeiro, licitação. Quando é realizada uma licitação, tá, a administração pública está escolhendo a melhor proposta a ser contratada. Existem os critérios estabelecidos na Lei 8666/93, né, que a gente estudou aqui no nosso curso também. Lei 8666/93. Existem os critérios. E esse critério, tá, trabalha tanto no que tange a impessoalidade, a legalidade, como também, tá, a Lei 8666 pode trabalhar a economicidade, ou seja, a escolha da melhor proposta. Às vezes, a melhor proposta é aquela mais barata, não é verdade? Então, licitação tem tudo a ver com legalidade, economicidade, tá? Eficiência, transparência. O Tribunal de Contas pode fiscalizar isso? Claro que sim. Então, o Tribunal de Contas não pode analisar a legalidade de uma licitação? Claro que pode. Ele faz o controle de legalidade dos atos administrativos ou dos procedimentos administrativos ligados a qualquer vínculo, tá, referente a recurso público, aplicação de recurso público. Então, a resposta aqui ela é falsa. Gabarito falso. Tudo bem? Bom, agora no nosso próximo encontro falaremos ainda de administração pública e de controle administrativo. Grande abraço, força, tchau!